Hoje eu quero compartilhar. Não, eu não sou a única coisa que sempre precisa saber. Não fica tanto esgotado. Você sabia que para nós gringos, um dos tipos de. E muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. O Brasil é um dos lugares mais lindos e maravilhosos para se viver no mundo. E entre nós, gente, não tem um lugar melhor. Os gringos às vezes ficam um pouco chocados com as coisas que existem aqui no Brasil. Mas com um pouco tempo, nós acostumamos tanto com essas coisas que nós começamos a pensar que os outros países deveriam aprender essas coisas como o Brasil. Hoje eu quero compartilhar essas coisas muito brasileiras ou que tem jeitinho brasileiro ou que pelo menos são muito raros em outros países. Quem são essas coisas? Então, deixe-me apresentar a minha lista. Você sabe qual palavra me chocou bastante quando eu fui à loja aqui no Brasil pela primeira vez? Moça, você vai parcelar ou pagar à vista? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Gente, sério, eu podia parcelar a minha jaqueta 3 vezes. Jaqueta, gente, jaqueta. Eu não nasci ontem, eu sei que essa prática de compras parceladas é comum na Europa ou nos Estados Unidos. E na Rússia também dá para parcelar algumas compras. Por exemplo, na Rússia, as pessoas só parcelam compras eletrônicas ou móveis e outras coisas as pessoas precisam pagar à vista. Mas aqui no Brasil, vocês podem parcelar quase tudo, até mesmo quando o valor da compra é muito baixo. Eu acho que parcelar coisas é muito prático e ajuda bastante quando a pessoa precisa comprar algo caro, mas muito necessário. Eu fico à vontade de usar essa opção quando é necessário. Já parcelei minha viagem da lua de mel, por exemplo. A propósito, se você ainda não assistiu desse vídeo, dessa viagem, nós estamos esperando por você. A única coisa que sempre precisa saber: não fica tanto empolgado quando compra alguma coisa nova, parcelada, e sempre lembrar que você ainda não pagou 3 parcelas anteriores. Uma história de Halloween para vocês. Em 2019, quando eu fui viajar para cá pela primeira vez, eu fui passear no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E depois de um passeio incrível, eu fui almoçar num restaurante. Depois do almoço, eu entrei no banheiro e lá eu encontrei essa máquina. E depois eu encontrei as mulheres escovando os dentes. Tá bom, esse não é uma história de terror, de Halloween, mas acho que foi o meu primeiro choque cultural aqui no Brasil. As pessoas levam escova de dente com eles nos lugares públicos. Como possível isso? Você sabia que nós gringos não temos esse costume de escovar dentes logo após o almoço? Nós só usamos chiclete para lavar os dentes. Mas agora, para mim, tudo isso é normal. E eu acho que outros gringos e outros países têm que estudar essa coisa de higiene pessoal dos brasileiros. No início da minha vida no Brasil, eu não entendia qual tipo de palavras cruzadas os garçons trazem para nós quando eu chegava para barzinho com os amigos. Mas agora eu aprendi que esse sudoku é comando individual, uma das formas de cobrança no Brasil. Fora do Brasil, a cobrança não funciona assim. Geralmente as pessoas pagam no balcão e a conta geralmente é única, mas as pessoas têm que pagar separadamente. Imagine o tempo que nós precisamos para contar quanto cada pessoa precisa pagar. E agora, imagine esse tempo após um tempo agradável, após de chopes de cerveja e mais uma saideira. O Brasil é um país de gente muito inteligente. Por quê?
Porque criar um lugar exclusivo para os encontros românticos é uma coisa que definitivamente merece um prêmio Nobel. Motel do Brasil não é a mesma coisa que existe em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, motel é um hotel da estrada. Mas aqui no Brasil, motel é um tipo de lugar onde as pessoas vão para fazer o sexo. Curioso, né? Os motéis são populares entre os jovens ou que estejam com uma grana curta. Portanto, brasileiros envidiosos inventaram esses lugares para ajudar. E eu acho que essa é uma opção muito boa e maravilhosa de um startup em outro país. Qualquer país que você visitar ou viver terá diferenças culturais ou da rotina das pessoas. Assim, é muito importante sair da sua bolha e experimentar algo novo e interessante. E eu acho que o Brasil é um país que tem coisas que não existem em outros países, mas que podem facilitar bastante nossa vida. Se você gostou do meu vídeo, então fica comigo e eu vou contar ainda mais histórias e minhas observações sobre vida no Brasil. E muito obrigada, até mais e pacá pacá! Pacá pacá!